Quando a gente grava uma mensagem, uma meditação, ela fica aí. E às vezes a gente não tem noção, mas daqui a 2, 3 anos essa palavra vai estar liberando um destino. Então a gente está entendendo que isso pode acontecer. Então a gente agora está gravando aqui, porque a gente está liberando um destino do estado aqui. Beleza. Gente, eu amo vocês aqui. Verdade mesmo. Hoje a gente tem pouca gente aqui, mas eu queria que a gente entendesse que a gente não precisa de muita gente para que o Espírito Santo de Deus haja aqui nesse lugar. Então, se você vier hoje, ele vai te encontrar. Eu estou me sentindo à vontade. Eu vejo pegar muita gente, mas hoje é aqui com vocês aqui. Eu estou me sentindo família, bom com vocês aqui. Então, eu até vou tirar esse aqui, está muito armado. Só um instante, gente. Ele aqui, eu posso. Qual o sentido? Bom, gente, a gente não fala a palavra unção. Unção, já viu? Fala a palavra unção. Cara, eu quero falar com você que essa palavra é muito difícil. Muito difícil. E eu estava pensando assim, como é que a gente define unção? Como é que a gente fala para a pessoa o que é unção, o que significa essa palavra? A gente fala que é unção daquilo, unção disso. Gustavo, fala um pouquinho mais de grave para mim, que está bem aberto. E eu fico pensando, cara, o que é unção? Eu lembro quando eu tinha assim, uns 15 anos, uns 13 anos, eu não sei se você vai lembrar dessa época que a gente tem imunidade aí, mas quando você lembra que tentou uma época da igreja, agora pode aumentar, agora foi demais. Agora pode aumentar. Mas naquela época, tudo é unção. Todas as músicas que falavam de fogo. Da mesma forma que hoje só fala de fogo, naquela época era unção. Você lembra disso? Você olha assim, você acha que eu tenho 50 anos, só tem tudo. Brincando. Um pouquinho de a gente fala aqui. E, cara, o som, meus coisas, eu fico essa palavra. Eu não consigo nem entender o significado, quanto mais é a origem. Você já parou para pensar o que é unção? Sério mesmo, quem sabe o que é unção? Se eu pedir para ficar de pé e definir o que é, você vai falar para mim. Tem ninguém sabe. Não sei. Ou vocês estão com vergonha, ou vocês não sabem o que é. Só estão com vergonha, vocês sabem demais. Cara, mas unção, eu não sabia o que era. Eu fui. Agora eu sou um do lado aqui que está acontecendo no meio de hoje, sabe? Vocês estão sentindo esse negócio aqui? Agora deu um peso a mais. Unção. Sabe o que é esse mundo? Está tentando? Deixa eu se quer correr mais para trás? Tranquilo, à vontade? Mas é isso. Não, que eu sei que é unção, mas eu sei que aquele cara ali é ungido. Sei que aquela banda aí tem unção assim, azeite. Aí você já começa, a unção tem a ver com azeite, tem a óleo. Sei que a unção, a galera tem que gostar, gosta. Cara, o que é unção? E eu fui lá buscar, eu fui ver unção, a sua origem quer dizer untar. Untar, você já sabe, quem gosta de molho, sabe o que é untar? Você pega aí, você joga uma arrozinha, você joga o molho, óleo, você deixa aí, a dica que eu dou para vocês, pega um papel, toalha e passa aí na polícia, você não suja a mão, fica tranquilo, fica uniforme. Mas o que é untar? Você pega, você joga aquele óleo, você coloca uma camada fina sobre algo. Isso é ungir. Você fala, pô, é mais fácil falar. Só que não dá um negócio que pega. A unção é mais fogo, unção, que é aquele negócio que não. É ungir. Eu queria falar para vocês sobre a unção. No contexto judaico, apenas 3 tipos de ofícios eram ungidos. Eles pegavam o óleo e derramavam sobre a cabeça do sujeito, e aquilo significava uma coisa. A unção para eles significava que aquela pessoa era separada para um fim. Se o camarada fosse ungido, você pode ter certeza, algum fim foi separado. Então a gente tem a unção do movimento popular, no ritmo que é você passar uma camada fina de óleo sobre alguma coisa, e você tem o significado que a gente fala, que é separar a pessoa para algo.
separar a pessoa por uma finalidade. Vocês conseguiram entender isso? Conseguiram ler? Verdade? Eu queria falar para vocês que hoje é alguém que foi retirado do seu meio e agora você tem o destino. Agora você tem algo para você. Esse é o significado da unção. Às vezes fala de unção disso, unção daquilo, unção daquilo. Cara, a unção tem vários significados e tem vários caminhos. Mas o especial é, se você fugir, você agora é diferente. Não é mais como era antes. Você é diferenciado dos outros. Queria que você abrisse a sua Bíblia, algum lugar que você quiser aí, para fingir que está lendo. Estou brincando. Mas abre comigo aí 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 1. (21 e 22). 2 Coríntios 1, 21 e 22. Amém? É Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Ele nos ungiu. Curva suas cabeças aí, vamos orar. Espírito Santo, eu te peço agora o teu passear aqui. Espírito Santo, fala diretamente aos nossos corações, que a gente possa hoje entender que não é um homem que está falando, mas que sim é o Senhor que está interagindo com a gente. Espírito Santo, eu quero te pedir agora o teu sobrenatural aqui nesse lugar. Espírito Santo, vem de uma forma incrível, vem de uma forma como o Senhor nunca veio antes aqui nesse lugar. Espírito Santo, eu te peço a tua presença palpável aqui, que sinais e maravilhas inéditos no nosso meio aconteçam. Espírito Santo, eu te peço, nos surpreenda hoje. Venha com a tua atmosfera de glória aqui nesse lugar. Eu declaro agora uma atmosfera celestial, céu na terra, sim, anjos subindo e descendo e ministrando aqui. Espírito Santo, eu declaro agora cadeias quebradas, correntes quebradas, espírito de religiosidade, eu te repreendo agora em nome de Jesus e declaro uma atmosfera do céu aqui, uma atmosfera liberada para o agir de Deus. Espírito Santo, faz, Senhor, faz, que a gente possa entender que hoje é contigo, hoje não é comigo. Espírito Santo, eu te peço, me esconda atrás de ti, me esconda atrás da cruz de Cristo, vá além. Espírito Santo, eu te peço hoje uma unção especial sobre mim, derrama algo aqui que eu possa liberar sobre eles, que eles saiam daqui cheios, não daquilo que eles ouviram, mas daquilo que eles receberam. Espírito Santo, vem diferente hoje, dê um presente especial para a gente, como fizeste Pentecostes. Muita gente já tinha ido embora, muita gente já tinha desistido, mas de repente veio um som do céu e encheu a casa, encheu o lugar onde aquelas pessoas estavam. E eu te peço, Espírito Santo, faz de novo, faz algo novo aqui. Declaro toda a cadeia de opressão quebrada agora. Declaro agora o teu Espírito com liberdade para agir aqui. Espírito Santo, eu sou falho, fraco, pecador, limitado. Mas eu te peço agora, age. É o Senhor que está aqui. Sim, Espírito Santo, nós te damos liberdade. Nós te damos autoridade aqui nesse lugar. Vem agir, Senhor. Vem agir. Amém. Queria pedir para a galera do fundão, de coração, se vocês não estiverem trabalhando, vem para cá. Queria que vocês recebessem disso também. Cara, unção. Ali nessa passagem fala que Ele nos ungiu. Tem muita coisa na Bíblia falando sobre unção. Tem aquela unção que Tiago 5, se eu não me engano, 14, fala para a gente ungir os enfermos. E tem o tipo de unção de alegria. E a gente vai vendo e vai falando. Mas eu queria hoje focar numa unção que o Antigo Testamento relata e detalha, que aponta para aquilo que a gente vive hoje. No Antigo Testamento, só era ungido o rei,
o profeta e o sacerdote, mais de ninguém. Ninguém do povo comum era ungido, porque a unção tinha um significado muito especial. Muito, muito. Você só separava isso para aquele que você queria destacar e honrar no meio da sociedade. Cara, unção era um negócio top. Quando alguém era ungido, você pode saber que não, aquele ali é diferente. Não, alguma coisa vai acontecer com ele. Não é possível. Se alguém parou para ungir aquele cara, é porque alguma coisa tem liberado sobre a vida dele. Quem aqui lembra de algumas unções que aconteceram no Antigo Testamento? Cara, tem uma clássica. Quem pode falar da unção mais famosa que vocês podem lembrar do Antigo Testamento? Gente, eu conheço vocês, eu sei que vocês são bons de escola bíblica dominical. Quem? Não, vocês estão muito fraquinhos, vocês não estão ungidos, gente. Davi, então vamos lá, abre lá, 1 Samuel 16. Com força, galera. Aqui só tem ungido. Então não vamos devagar, não. 1 Samuel 16. Amém? Glória a Deus. Não, vamos lá, vamos bonito aqui. Amém? 1 Samuel 16, 1. Samuel unge Davi rei. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, e eu rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele você deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma que todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é esse, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha de óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Mano, você pegou essa passagem? Quem aqui não tinha lido isso já alguma vez? Para você é inédito essa passagem. Tem alguém aqui que nunca... Beleza? Então está todo mundo ciente, quase todo mundo ciente do que está rolando aqui. Cara, eu fiquei viajando nesse texto. Mas viajei bonito. Eu queria que você viajasse um pouquinho comigo. Imagina aquele pregador que você gosta da internet. Aquele que você acha ungidão. Aquele que Deus usa. Aquele que se passar perto de você, você já até dá uma tremida. Imagina ele. Sei lá, Theo Hayashi, Bill Johnson, mais quem aí?
Júnior, que... Aí, dá o Thiago também. Pastor Josadac, mano, se esse passar perto de você, tu já trava aqui, já fica devagarzinho, que cuidado que pode cair feio. Tô brincando, mas é sério. Pensou nesse cara aí? Cara, imagina se o teu Hayashi bate na tua casa, ó, e fala pro teu pai e pra tua mãe, eu vim ungir o seu filho, prepara um negócio aí, que hoje eu vim ungir ele para ser rei. Mano, imagina você, Tauride. Bate lá na casa, Tauride, tá aí? Mó galão de óleo aqui. O que você vai fazer com isso? Eu vim ungir ele hoje, porque hoje eu tenho algo especial para ele. Mano, Davi estava lá, tranquilão. Você repara que quando Samuel chega, manda chamar os filhos. Chama todo mundo. Purifica todo mundo. Ah, mas tem um lá que aquele ali não precisa participar, não. Deixa ele lá. Ninguém, não é para ele aqui, não. Depois a gente conta para ele aquilo que aconteceu aqui. O profeta teve aqui, foi algo especial. Passa um. Mano, quando passa o primeiro, Samuel falou assim, não, esse aí, o cara fortão, o cara de batalha, é o mais velho. Não, com certeza é esse aí. Ele é parecido com Saul. Não, esse aí o Senhor vai ungir ele. Cara, é o primeiro que Deus faz assim, ó, vaza. Não é esse, próximo. Não é esse, próximo. Não é esse, o próximo. Cara, eu fico imaginando Samuel, já passou 7. Não é possível. Será que Deus falou direito comigo? Mandou eu vir aqui na casa do cara, já trouxe todo mundo que estava aqui. Fala, Gessé, tem mais ninguém não? Ah, não. Tem um que está lá, mas não é aquele. Não tem como ser aquele. Não, mas chama porque é esse aí mesmo. Pastor de ovelhas, a profissão comum. Era um garotinho novo. Eu queria que você viajasse comigo agora. Imagina aquela cena. Todos os filhos ao redor, mãe, tia, os empregados, e vem um garotinho, e Samuel, o profeta da época, o nome da época, aquele com quem Deus falava, coloca a mão na cabeça e derrama óleo e fala assim, esse é o escolhido do Senhor. Por que eu li aquele texto antes? Que eu quero falar que hoje aqui tem pessoas ungidas, mas que ainda não entenderam que foram chamados para algo específico, que Deus levantou você da casa do seu pai e da sua mãe, porque Ele quer te usar em alguma área que você não tem noção. E você não acredita, porque você não imagina que Deus pode usar alguém tão pequeno como eu, alguém tão pequeno como você, alguém tão comum. Eu consigo analisar e ver alguns pontos da unção através da vida de Davi. E, cara, a primeira coisa que eu vejo na unção é que a unção, ela te dá um propósito. A unção, ela te dá um destino. Cara, eu queria que você entendesse. Davi era um cara comum. Tem umas pessoas assim que são especiais. Eu fico imaginando a galera criança olhando o Neymar. Vê o cara jogando ali, assim, pô, esse cara joga, hein? Esse cara ali tem talento, hein? Vamos investir. Fico imaginando um pintor famoso. Sei lá, Romero Brito, vocês conhecem Romero Brito? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Criancinha lá fazendo os desenhos, o pai e a mãe olham assim, ó, esse menino tem talento, hein? Vamos investir. Só que, cara, você está ligado à família de Davi? Esse aí é um comum. Bota ele para apacentar as ovelhas, deixa lá, deixa quieto. Cara, ele não tinha perspectiva nenhuma. Nada. Ele estava lá tranquilão. Ele nem podia sonhar ser rei. Porque rei lá naquela época, só o príncipe, só o filho do rei. Se eu sou rei, o meu filho vai ser rei, o meu neto vai ser rei, o meu bisneto vai ser rei. Não vai ser um qualquer, um comum que vai virar e assumir o meu trono. Então, cara, ele não tinha perspectiva nenhuma.
Nenhuma. Só que um dia, aparece o enviado do Senhor e fala, Davi, o Senhor está te escolhendo, porque Ele tem algo para você. Ele tem algo para você. Cara, se fosse você, recebendo uma palavra dessa, como é que você ficaria? Mano, sei nem se eu venho mais para a igreja. Assim, não, agora que eu sou rei, eu vou lá para o palácio, bato na porta lá, ó, deixa eu sentar aí. Agora eu sou ungido. Foi assim que aconteceu com Davi? Ele continuou vivendo a vida dele tranquilamente, mas agora é diferente. Agora ele tinha um destino. Agora ele sabia para onde ele ia. Cara, eu sei que tem gente aqui que já recebeu algo grandioso do Senhor. Quando essa mensagem veio no meu coração, eu fiquei imaginando as pessoas que estão cansadas. Aqui nessa juventude mesmo já viveram coisas incríveis, já receberam palavras incríveis, já tiveram seus destinos liberados, mas estão desanimados. Cara, eu quero te falar, se você recebeu uma palavra do Senhor, se você recebeu unção, se você é ungido, você tem propósito, você tem destino. Cara, você não é um qualquer um. Você não é um comum. Tem alguma coisa liberada sobre você. E essa liberação só acontece depois da unção. Cara, eu quero falar de mim. Quando a gente recebeu o convite para assumir essa juventude, eu falo para vocês, eu não quis. Eu já tinha recebido palavras de que eu seria chamado para o ministério, que Deus queria me usar e tal, mas eu até queria, sempre quis ser pastor. Mas algo foi esfriando no caminho. E eu fiquei pensando assim, cara, eu creio que isso é para mim um dia, mas lá na frente, eu vou casar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou construir alguma coisa, e lá, quando eu estiver perto da aposentadoria, eu vou para o ministério. Só que eu senti que as coisas estavam mudando. E um dia o pastor Zadak chega, chama a gente e fala, ó, eu quero convidar vocês a assumirem essa juventude aqui, esses jovens. Cara, eu já falei isso aqui. Eu só aceitei porque era algo que a Duda queria. E eu entrei aqui, não, já que é para acontecer, vamos. Eu fiz uma oração. Deus, eu nem sou pastor, mas se é para eu estar nesse negócio aí, que eu os pastorei. Eu não queria, mas eu me entreguei. E quem aqui sabe da minha caminhada, sabe da minha história, viu que algumas coisas aconteceram que eu fui ficando diferente. Cara, depois que a unção de Deus entrou, veio aqui, a vida mudou. Antes eu entrei só para entender, só para não vou ajudar um pouquinho. Deus começou a dar palavra e dar destino, dar propósito, visão. Eu queria entender e queria te explicar primeiro. Que, cara, se Deus liberou algo sobre você, você tem propósito e tem destino. Quantos ainda estão comigo aqui? Amém? Outra coisa que eu vejo com Davi é que a unção dá autoridade. Olha para o teu irmão que está do teu lado, faz uma cara de ungido e fala assim, autoridade. Não, faz a cara de ungido direito, você... Autoridade. Cara, se tem um negócio que Davi tinha, era... Vocês gostaram da cara de ungido, né? Vocês estão de parabéns. Vamos aplaudir, aplaudam o teatro que vocês fizeram aí. Cara, eu queria que você viesse comigo de novo. Davi não era um cara fortão, treinado na batalha e tudo mais. Ele era um pastor de ovelhas, novinho, era o mais novo dos irmãos dele. Dos irmãos dele, só 3 tinham idade para ir para a guerra, e ele era o mais novo. Então imagina que, cara, ele devia ter, sei lá, 12, 13 anos, ou um pouquinho mais. Só que Davi é ungido. E eu estava curioso, o que acontece depois que ele é ungido? Mano, se eu sou ungido, não adianta me acordar outro dia para o trabalho.
Imagina Jessé chegando, Davi, acorda, acorda. Qual é, pai? Você não viu o homem, não? Eu sou o rei de Israel agora. Por que eu vou voltar para o rebanho? Não quero saber. Vai cuidar das suas ovelhas. Resolve com Samuel. O problema é dele. Eu fiquei olhando assim, o que acontece depois que Davi é ungido? A primeira coisa que eu vejo é que ele volta para as ovelhas. Cara, isso é frustrante demais. Você recebe a palavra, você tem que voltar para o que você estava fazendo. Só que aí, não para aí. Se você está com a Bíblia aberta ainda, você vai ver um negócio. Davi é ungido rei, no capítulo 16. No 17, ele começa a ser chamado para algumas coisas. Primeira coisa que acontece, Saul, que era o rei, que ainda é o rei atual, é atormentado por um espírito maligno. E a galera ali preocupado, e agora o que a gente faz com o rei? Porque ele está agora oprimido, tem um demônio ali que está perturbando a cabeça dele, o que a gente faz? E alguém tem uma ideia, eu conheço um cara que quando ele toca a harpa, alguma coisa diferente acontece. Vamos chamar ele, é um menino habilidoso, é o filho do Jessé. E chamam Davi. E enquanto aquele demônio atormentava Saul, Davi tocava a harpa, e aquele demônio saía. Olha na sequência, Davi um menino, aparece um gigante para oprimir Israel. Todo mundo fica com medo, mas Davi vai lá, deixa as ovelhinhas dele com outro pastor, ele tem que ir lá porque ele tem que levar a marmita para os irmãos dele, e ele olha, o que esse cara está fazendo aí afrontando Israel? Ele olha para aquela galera assim, vocês não vão fazer nada não? Se vocês não vão fazer, eu vou fazer. E Davi pequenininho, com estilingue, naquela época era chamado de funda, mata um gigante. Você tem noção? Cara, essa história, mano, sei lá, nem Netflix faz isso, cara. Como assim? O garotinho, cara. O garotinho matando um gigante. Só que ele sabia. Ele era ungido. Então, se ele era ungido, ele podia enfrentar. Cara, eu quero falar que você tem enfrentado gigantes, tem lutado contra o demônio, mas tem esquecido um detalhe. Você pode enfrentar, porque você é ungido. Eu queria que você lembrasse agora de experiências que você já teve com Deus. Eu não estou falando aqui de qualquer coisa. Eu estou falando de algo particular que você recebeu. Davi tinha autoridade, porque a unção libera autoridade. Cara, tem gente que não consegue entender isso. Tem gente que não consegue entender que isso é algo diferenciado. Eu fico imaginando aquela galera que gosta de reparar as coisas. Sempre tem um sabido, que olha as coisas acontecendo assim, não, eu já peguei os segredos, não é nada disso aí que o povo está falando. Tem nada a ver, tem nada a ver. Eu sei, eu já manjei. Eu fico imaginando o cara chegando assim e olhando para Davi, tocando a harpinha dele lá, e enquanto Saul estava sendo oprimido, o demônio saiu. Aí o cara olha assim e fala, não, eu já sei, é para o demônio sair, tem que tocar a harpa bem. O cara, agora eu já sei. Aí o que o cara faz? Ele entra na escola de harpa. Ele vai lá ver um cara experiente para ensinar ele e fala assim, não, agora deixa comigo, eu que vou expulsar demônio. E o cara vai lá, se esforça, passa 10 anos na escola de harpa, agora eu vou tocar bonito, agora não vai ter um demônio que vai resistir a mim. E ele vai lá todo cheio do seu convencimento para encarar um demônio. E ele começa a tocar harpa. Pensa comigo. Você acha que esse demônio vai sair? Sim ou não? Não. E o cara vai todo convencido a tocar harpa e passa vergonha na frente do demônio. O mesmo sabido fala assim, não, agora eu já sei como matar gigante. Poxa, o exército de Israel todinho aqui, cara. Será que ninguém tinha conhecimento? Gigante não se mata com espada, não se mata com lança.
Se mata com estilingue. Mano, é só mirar ali certinho. Pá! E o cara vai lá, pega o estilingue, vai para o meio da floresta e pá! Pá! Não, eu vou mirar certinho, vou acertar daqui lá atrás, o gigante vai morrer. Já sei. E o cara fica lá treinando. Agora eu vou matar gigante com estilingue. E ele vai enfrentar o gigante. Só que o gigante vai lá e mata ele. De nada adiantou o estilingue. Queria falar que o que expulsou o demônio não foi a harpa, foi a unção. O que matou o gigante não foi o estilingue, foi a unção. Cara, eu quero te falar que a mesma unção de Davi está com a gente. Então hoje você pode enfrentar gigante. Hoje você pode enfrentar demônio. Porque não é harpa, não é estilingue, não é espada, não é lança. É unção. Cara, eu queria que vocês entendessem que é autoridade, não é habilidade. E o sabido não para aí. Ele fica olhando assim, não, eu já sei o segredo daquele ministério. Não, eu já sei, você bota a galera reunida aqui, coloca um violãozinho, uma musiquinha, e chama todo mundo, toca, deixa queimar. Já sei. Não, já sei o segredo. É só fazer um evento lá no ginásio, chama todo mundo, chama o João Paulo. Esse é o segredo. Não, já sei. Chama a Priscila Alcântara e faz uma conferência. Cara, eu queria te falar que não é pelo que a gente faz, é aquilo que a gente carrega. Não é o que a gente tem, é o que a gente carrega. Não é a nossa harpa, não é a nossa espada, é a unção. É a unção. Cara, a unção te dá autoridade. E às vezes você e eu, a gente esquece disso. Cara, eu queria que a gente entendesse que Davi era uma pessoa comum. Mano, eu sou uma pessoa comum. Eu sei de onde Deus me tirou. Não era para eu estar aqui. E não era para você estar aí. Eu queria te perguntar, o que está te travando? Cara, quando a gente entende que a gente é ungido, mano, nada para a gente. Nada para a gente. Cara, quando a unção chegou para mim, eu entendi que se eu colocasse a mão sobre o enfermo, ele seria curado. Se eu falasse para o demônio, sai, ele tinha que sair. Mano, aqui a gente se conhece, cara. A gente sabe das histórias que acontecem aqui nesse meio. Mano, tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo. Tem testemunho que eu nem contei para vocês ainda. A gente foi ministrar na Onda Viva, que é uma juventude amiga nossa lá de Nova Iguaçu. E naquela oportunidade eu preguei uma mensagem aqui que eu já preguei uma vez, todo mundo não, mas pelo menos já ouviu falar daquele dia, que foi a mensagem do Rio de Deus. Cara, se eu tivesse cantado parabéns lá, mas a presença do Senhor tivesse aparecido, era o que precisava. Porque não era o que eu ia falar. Mas, enfim, no final eu fiz uma chamada. Falei assim, galera, quem aqui quer receber Jesus? Veio uma galera. Quem aqui quer receber o batismo com o Espírito Santo? Veio uma galera. Só que no meio, eu fiz um convite. Eu falei assim, gente, a gente está falando aqui sobre testemunhos de cura. E perguntei, quem aqui acredita que isso aqui acontece? Nem contei, mas durante a mensagem aconteceu uma parada muito louca. Muito louca. Mas já aconteceu outras vezes aqui também. Eu estava falando de algumas curas que já aconteceram e eu contei o caso de que algo que eu já orei bastante, se eu tivesse uma especialidade, como, cara, o Espírito Santo faz tudo, mas se eu tivesse uma, o meu é joelho. Mano, eu já orei por vários joelhos aqui, mano, já foi. E ainda falo, se você tiver com problema no joelho, levanta a mão aí que... Serinho. Aí eu falei isso e um garoto levantou. Aí eu falei assim, mano, no final eu vou orar por você. Aí eu continuei pregando, falei, quer saber? Recebe cura aí agora em nome de Jesus. Vrum, lancei. Aí o garoto começou a rir, mano. Com a Flávia foi assim, a mesma coisa, né? O maluco começou a rir, cara. Aí beleza. Aí eu perguntei, passou? Aí ele rindo falou, passou. Aí eu na minha cabeça, esse cara tá mentindo para mim, só não quis me deixar sem graça. Mas enfim, aí passou. Aí no final do culto,
eu chamei a galera que queria a ministração e acreditava que poderia ser curado naquela hora, e veio uma mãe com um garotinho. Enquanto as outras pessoas recebiam a oração, veio essa mãe aqui. Aí eu perguntei assim: pode falar, o que foi? Aí ela falou assim: olha, o meu filho, ele é autista. Qual a cara que você faria? Você fica triste? Cara, aquela hora eu fui tomado por uma alegria e abri um sorriso para ela. Falei assim: fica tranquilo. E comecei a ministrar sobre o menino, menininho de 3 anos. E comecei a orar com a mãe. E comecei a liberar palavras de tipo, você não vai ter noção e o seu filho não vai ter nenhum tipo de sequela e de sintoma. E eu comecei a orar. Normal, assim do jeito que eu estou falando com vocês. Isso foi numa quinta-feira. Na terça-feira, essa mãe leva o filho na fonoaudióloga. Era uma fono nova, que nunca tinha tido contato com ele, mas tinha o laudo da fono anterior. E quando essa médica olha assim e fala assim: mãe, não é possível que esse aí é o menino do laudo, porque tem muita coisa aqui. Não é possível, não é esse menino aqui não é esse menino. Aquele menino já estava muito melhor do que aquele laudo dizia. No mesmo dia, ela foi numa terapeuta ocupacional, que acompanha ele todo dia. E essa médica falou assim: mãe, não é possível, alguma coisa aconteceu com esse menino. Porque ele está fazendo coisa que ele não fazia antes. Eu perguntei assim, eu entrei em contato com ela através do Instagram e falei assim: me conta você. E ela narrou tudinho. Falou assim: a cada dia ele está melhorando. Ele não conseguia comer várias coisas, agora está comendo tudo. Ele não falava nada, agora já está chamando mamãe. Cara, eu queria te falar, a unção é de verdade. A unção é de verdade. Eu não estou falando que eu tenho algo aqui especial, o que eu tenho de especial, eu já liberei sobre vocês. E eu não precisava nem fazer, porque vocês já pegaram. Eu queria te falar que a unção é de verdade. E a unção te dá autoridade. Lembra daquele rapaz que eu falei que foi curado? No final do culto ele veio e falou assim: mano, eu não entendi, porque em fevereiro, isso foi mês passado, julho, em fevereiro eu sofri um acidente, e desde fevereiro eu não conseguia dobrar a minha perna. Quando você falou, receba a cura em nome de Jesus, a minha perna começou a dobrar. Eu fiquei rindo sem acreditar, eu falei: o que está acontecendo? Eu fiquei 15 minutos testando, e passou. Eu queria te falar que a unção é de verdade. A gente acabou de receber um testemunho aqui. Eu vou contar só metade, depois eu vou deixar que ela mesmo conte na visão dela. Mas uma menina muito nova, recebeu um diagnóstico muito chato. E ela, tão nova, teria que fazer uma operação muito delicada, que mudaria a vida dela para pior, tiraria alguns sonhos que possivelmente ela poderia ter, travaria a vida dela. E quando eu soube disso, cara, me deu uma agonia tão grande aquele dia, tão grande. E não foi ela que me contou, foi uma amiga. Aí eu falei assim: olha, eu não tenho intimidade com ela, mas eu queria orar com você, por ela. Eu comecei a orar. Eu vi que tinha alguma coisa diferente naquela oração, e não era minha, era alguma coisa sendo liberada. Resumo de uma longa história: essa menina não tem mais nada, para a honra e glória de Jesus. Cara, eu queria te falar que a unção é de verdade, e ela vem para curar, ela vem para curar o seu exterior, ela vem para curar o seu interior, ela vem para curar as suas circunstâncias. Isso só é possível através da unção. Cara, eu queria te falar que não é copiar um método, não é observar e falar assim: não, agora eu já sei como faz as coisas, eu já estudei e tal, agora é só ter aula de harpa, agora é só ter aula de estilingue. Cara, tem gente que insiste em querer fazer a obra de Deus só no conhecimento. Mano, eu era assim, eu estudava tudo de teologia, e eu achava que eu sabia das coisas. Cara, eu queria te falar, teologia é legal, estuda mesmo, vai conhecer aquilo que Deus faz, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele pretende e que vai fazer.
Mas eu queria te falar, Deus não é só um estudo, Ele é real, e Ele está revelando, e Ele está liberando coisas para você hoje. Então tem gente que acha que pode fazer as coisas de Deus apenas com conhecimento. Tem muita gente que entra numa faculdade teológica e se forma doutor, se forma isso e aquilo. Mas se ele é chamado para expulsar um demônio, ele corre. Sabe quem chama? Chama aquela pessoa que não estudou. Sem estudo nenhum, mas cheio da unção, cheio da autoridade do Senhor. E ele vai lá e expulsa o demônio. Cara, eu queria te falar, não é conhecimento, é unção. Não é conhecimento, é autoridade. Eu recebi essa semana a notícia do menininho. O nome dele é Vitor Hugo, né? Filho da Nádia, Vitor Hugo. Quem que conhece Vitor Hugo? Levanta a mão aí. Mano, Vitor Hugo é um menininho que todo mundo fala que ele é arteiro. Um menininho que não para. Cara, a gente foi para o acamp. Olha o que ele fez. Ele viu uma cobra. Mano, o menino, a cobra. Se fosse você, o que você faria? Vai dar mole? O menino tirou o chinelo e tacou na cobra. Cara, esse menino entendeu. É autoridade. E a cobra foi embora. Cara, esse menino é demais, cara. Eu queria te falar que você, ungido, está com medo de cobra. Eu não estou falando de cobra mesmo, não. Se é para correr mesmo, dá mole não. Mas eu estou falando, você me entendeu? Estou falando daquilo que você passa dia a dia, cara. Assusta mesmo. Fica ali, ó, só te atormentando. Cara, tá com o chinelo. Ela vai correr, porque ela tem medo de você. Esse mesmo menino ficou sabendo que a avó dele estava doente. E ele fez uma oração: Senhor, cura minha avó. E a avó dele foi curada. Cara, esse menino entendeu o que é unção. E a gente fica parado, com medo. Cara, a unção que você carrega te dá autoridade. Mano, é autoridade, cara. É autoridade. Você fica falando assim: mas você não sabe o que eu estou passando. Cara, Davi foi ungido rei quando criança, e ele só assumiu já depois de adulto, com família, esposa. Porque daqui até lá, tinha um processo separando ele. Mas ele sabia que a partir do momento que ele foi ungido, ele tinha autoridade. Queria que hoje você entendesse a autoridade que você tem. Dando sequência, abra sua Bíblia lá em... nem sei aonde aqui, me perdi. Abre em Êxodo 30. Você deve estar perguntando para mim assim: cara, você falou de unção, mas eu não estou entendendo. Porque naquela época a pessoa, quando era ungido, as pessoas tacavam óleo. Essa é a origem da palavra. Para ter unção tem que ter óleo, senão não é unção, é qualquer coisa, é banho. Mas unção tem que ter óleo. E tem um negocinho legal, que Deus dá a especificação certinha de como esse óleo deve ser. Então, vamos ler ele aqui. Êxodo 30, versículo 22. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado,
6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite, usando as técnicas de um bom perfumista habilidoso. Misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para a unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Depois disso, tudo que tiver contato com ele se tornará santo. Cara, esse óleo era muito top. Você viu que tinha uma receitinha ali que o cara tinha que seguir perfeitamente. Não podia errar um nada ele podia errar. Tinha que seguir a receita ali, ó, certinho. O óleo da unção. E tem um negócio nesse óleo, que não sei se vocês repararam, todo o ingrediente era perfumado. Canela, mirra, cálamo, tudo. E tinha que ser preparado por um bom perfumista. Quando a pessoa era ungida naquela época, você pegava o galão e virava na cabeça do sujeito. Tem até um salmo que eu esqueci agora, que diz que o óleo descia da cabeça, vinha pela barba, pegava a roupa toda e descia até a borda do manto de Arão. Só que você imagina, você toma aquele azeite todo e vai andar por aí. Cara, imagina o cheiro. E isso é o que a unção faz. Ela deixa você marcado com um cheiro específico. Quando um sacerdote chegava num lugar, ele não precisava ser apresentado e falar assim, não, naquele ali é sacerdote. Porque de longe, as pessoas sentiam o aroma da unção. Enquanto ele andava, todo mundo já sabia, está passando um ungido. Aquele cara ali tem unção. Ou senão, quando você chegava num lugar ungido, que tinha sido separado para algum lugar, naquele ambiente você sabia, esse ambiente aqui é ungido, porque eu estou sentindo o cheiro. Eu estou sentindo esse aroma. Isso aqui eu conheço. Isso é unção. Sabe o primeiro versículo que a gente leu? Ele fala que Ele nos ungiu e colocou em nosso coração o selo do Espírito. Quando aquela pessoa era ungida no Antigo Testamento, você pegava o óleo e colocava sobre a pessoa. Sabe como é que Deus está ungindo a gente hoje? É por dentro. Hoje essa unção não está fora, ela está aqui dentro. Hoje Ele não está te marcando no exterior, Ele está te marcando aqui dentro. E hoje a gente ainda reconhece quando passa o ungido do Senhor, porque Ele exala um cheiro diferente. A gente sabe quando a gente está num lugar que tem unção, porque uma atmosfera é diferente. Claro, eu queria te falar, é você que carrega esse perfume. É você. Cara, essa unção é de verdade. E eu não estou falando aqui para mostrar para vocês que eu sou ungido. Eu estou querendo falar para você que você está sendo chamado e separado para algo. Mano, Deus está querendo te tirar da tua vida comum. E está querendo mostrar para você, eu te escolhi para algo. Tem um chamado para você. Eu queria que você entendesse isso. Hoje a unção não é por fora. Hoje ela é por dentro. Hoje ela é aqui dentro. É no coração. E tem algo que eu também olho naquele texto lá, que, mano, isso para mim é demais. Tudo o que tocar naquilo que está ungido se tornará santo. Naquela época, o zelo do Senhor sobre aquele povo era algo grande demais e rígido demais, muito controlado. Tudo que você tocava ali errado, você ficava impuro.
Se tocava no animal morto, impuro. Se você tocasse em cadáver, impuro. Se você tocasse numa casa que tinha mofo, você está impuro. Aí você tinha que passar por todo um ritual para ser purificado. E era isso, puro, impuro. Puro, impuro. Então, tudo aquilo que você tocava, você ficava impuro. Mas, em detalhe, tudo aquilo que tocava você, ungido por Deus, tornava você santo. Cara, impuro, você pode ficar e depois não ficar. Mas santo é uma vez só. Eu queria falar para você que se você hoje, ou se você já foi tocado pela unção do Senhor, você está santo. E você não somente está santo, você tem a condição de tocar. E o seu toque torna outras pessoas santas também. Cara, o nosso nome é profético. Touch, o toque. Você pode tocar pessoas. Eu comecei a descobrir isso. Que se eu tocasse alguém, aquela pessoa iria receber alguma coisa. Ela não ia sair do mesmo jeito. Não iria. Cara, eu lembro do Christian. Christian, eu vou te expor na internet aqui, cara. Eu vou te expor. Estou brincando, mas eu vou te expor. Você já contou para todo mundo mesmo? Não tem problema, né? Cara, a gente estava no evento e o Christian estava buscando. Pensa no cara que estava aleluiado, era o Christian. Estava cheio da presença. Ele estava com fome de Deus. Ele não queria conhecimento humano, ele queria um toque de Deus. E ele falou que ele estava ali há 3 dias, ele estava com aquele dia inteiro sentindo uma dor absurda que não passava. Hã? Ele estava sem comer também, mas não expõe o jejum dele também, porque ele também não... Aí mostra que ele era muito consagrado. Ele estava jejuando, ele estava buscando mesmo. E a perna dele doendo. Quando ele passou aqui, eu falei, cara, já sei. Coloquei a mão nele e só falei, Espírito Santo, vai. Começou a tremer. Eu falei, tem coisa aqui. Tem alguma coisa diferente sendo liberada sobre ele. No final, chega outros aleluiados também, coloca a mão nele. E no final da noite, no meio da porta da igreja, está o Christian caindo no chão, rindo. Obrigado, Espírito Santo. Vai. E a gente vai. Isso foi num sábado. Chegou no dia seguinte, ele estava tocando as pessoas e as pessoas estavam sentindo a mesma coisa que ele sentiu no dia anterior. Cara, eu queria te falar, isso é unção. Se você já recebeu, você pode tocar as pessoas. Cara, eu entendi isso. Mano, eu chego num lugar, eu já fico olhando assim, vou orar por você. Eu já falo, ó, quem quer oração aí, mano, tô aqui. Porque eu sei o que isso faz na vida da pessoa. Mano, eu queria te falar que isso aqui não é coisa de maluco. É um pouquinho. Mas eu queria falar para você que isso aqui é real. Cara, a gente tem pessoas aqui que foram tocados pelo Espírito Santo de tal forma que hoje só querem saber dele. Cara, eu sei que tem gente aqui que cresceu na igreja, mas não adianta, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de unção. Eu não quero entrar muito em termos teológicos se dá para transferir, se não dá, mas eu olho a unção como um perfume, que de fato ela é. Você já abraçou alguém perfumado? Você está aqui, você tomou seu banho, aquele sabonete de boa, sem perfume nenhum. E você chega perto de uma pessoa com aquele perfume importado, eau de parfum, aquele do bom mesmo. E você ô fulano, tudo bem? Se abraça e aquela pessoa vai embora. O cheiro dela, além de ficar no ambiente, ele está em você. Isso aí é unção. Cara, eu queria te falar um negócio. Isso aqui é de verdade. Isso é de verdade. E agora eu quero te perguntar, o que você está fazendo com essa unção que você já recebeu? Você passa e enfrenta os seus problemas e você esquece que
que você tem autoridade. Você leva a sua vida e, cara, taca o chinelo na cobra. Taca o chinelo na cobra. Você tem autoridade. Ou senão você já recebeu, não, eu sou ungido. Toca em mim não, senão tu... E você não quer tocar em ninguém. Cara, se você já recebeu isso, é para começar a tocar as pessoas. Eu queria que agora a gente desse um pouco de liberdade para o Espírito. Vamos começar a entender o que ele vai fazer aqui agora? O pessoal da música já pode ir para lá. Queria pedir para você ficar de pé. Eu queria te falar que aqui não somente tem gente ungida, mas esse ambiente aqui também é. Mas eu queria falar que o segredo não estava no óleo. Eu queria te falar que o segredo não estava em tocar harpa. É Ele. A unção é Ele.